Lembrando que a gente está na meta dos 100 inscritos, então se inscreva no canal para receber uma classe nova assim que a gente chegar. Agora, pro vídeo. Olá, bem-vindo de volta. Gente, eu vou ser sincero, é a primeira vez que eu tô escrevendo um roteiro na força do ódio, e não é por causa de uma discussão familiar, mas eu não consigo simplesmente tirar isso da minha cabeça. Recentemente, eu entrei em uma campanha de Maldição de Strahd em uma loja de jogos local, que eu participo. E quando a gente foi fazer os personagens na sessão 0, a gente começou a conversar e eventualmente chegou no assunto que eu quero abordar nesse vídeo. O pessoal em volta de mim tava zoando o patrulheiro, dizendo que ele só ficou jogável a partir do Taxas e que mesmo com os buffs que ele recebeu na edição nova 5.5, o patrulheiro ainda assim era mais fraco dentre todas as outras classes. Eu até tentei me enfiar na conversa, mas o resumo é que eu não consegui entender o lado deles. E quando eu fui pesquisar para saber mais sobre isso, pelo visto é uma quase unanimidade. Em todo lugar que eu via, o patrulheiro era colocado como lixo, como esquecido, como todas as outras coisas. Realmente deu até dor de cabeça de pensar. Mas pra mim não entra na cabeça. Por isso eu tô fazendo esse vídeo. Eu quero tentar que vocês entendam o meu ponto e tentar mudar um pouquinho essa ideia que tem na comunidade de D&D sobre o patrulheiro. E é para isso que existe esse vídeo, né? Então, vamos logo pro que interessa, né? Primeiramente, eu quero que vocês entendam que eu não tô fumando aqui. Eu quero que vocês entendam o porquê de que eu gosto do patrulheiro e porque eu não acho ele ruim. Eu tenho duas grandes experiências com a classe que estão bem marcadas na minha memória. A primeira experiência foi na minha primeira campanha de todas. Estava eu, meu namorado, minha irmã e o irmão do meu namorado. A minha primeira personagem de todas foi uma bruxa chamada Alazana. E eu me lembro bem da personagem, que eu ainda tenho a ficha dela guardada aqui. Mas é só para contexto, esse não é o foco. O foco é que eu estava mestrando, sim, eu estava jogando com uma personagem e mestrando. E o foco também é o irmão do meu namorado que estava jogando de patrulheiro. Eu não me lembro agora se o nome era Alexandre ou Alexander, mas era alguma coisa assim. Vou chamar de Alexandre por agora. Ele era um patrulheiro esqueleto. Ele tinha sido incumbido de se tornar imortal para proteger uma fórmula de imortalidade, como se fosse uma poção para virar Lich. E se não me engano, ele era do Conclave da Besta, e por causa disso ele tinha um mascote que era um texugo gigante, que o nome dele era Capucho. E eu acho que o pessoal gostou bastante dele. Eu me lembro de ter muita gente não, que era só 4 pessoas, mas o pessoal gostava de interagir com o Capucho. A segunda experiência que eu tive foi em um servidor de RPG que eu jogava. Era um servidor no estilo Westmart, ou seja, é um mundo compartilhado com vários mestres, vários jogadores e pequenas aventuras one shot. Um patrulheiro que eu me lembro bem que eu conheci nesse servidor era um chamado Kaiser. Eu não me lembro muitos detalhes sobre a história dele, mas ele tinha a subclasse do Drake Warden, porque ele sempre andava com uma dragonete chamada Rose, que ela era muito fofinha e sempre se enturmava muito com o pessoal das missões. E bem,
essas são minhas duas grandes experiências, mas até aí não prova nada, né? Então, por que elas são pra mim a prova de que o patrulheiro não é ruim? Simplesmente porque eles faziam o trabalho deles e ajudavam o time. Eles eram boas fontes de dano, derretendo os inimigos. As habilidades de rastreamento ajudavam muito e eles sempre tinham uma ou outra magia de utilidade que sempre ajudava na hora H. Quanto ao DPS, eu não vou falar do Alexandre porque a gente usava armas homebrew e eram um tanto quebradas. Mas o Kaiser ele usava as regras do livro da Tasha e simplesmente a média de dano dele era em torno de 20 no nível 5. E graças a Rose, a companheira dele, ele tinha uma habilidade que permitia fortalecer ataques, aumentando ainda mais o dano. Fora que os dois, por terem mascotes, tinham o bônus de adicionar um tanque na equipe. Tanto o Capucho quanto a Rose ficavam na linha de frente e ficava um tanque a mais. Então era sempre garantido que teria alguma coisa ali. Outra coisa que eles ajudavam era tirar a dor de cabeça do mestre. Porque, como eu falei na minha primeira campanha, eu estava mestrando. E no geral eu mestro mais do que eu jogo como jogador. Na minha primeira campanha, o Alexandre, ele usava as regras do livro do jogador de 2014. Então ele tinha o terreno favorito, que ignorava terreno difícil e impedia de se perder. Meu amigo, isso foi uma bênção para um mestre iniciante como eu, já que eu não tinha que ficar, sei lá, rodando para ver se eles iam se perder ou colocar eventos aleatórios. Não, eu só colocava da cidade A até a cidade B, dizia que tinham passado X horas e pronto, eles tinham uma viagem tranquila porque o Alexandre garantia que eles iam pegar a melhor rota. Quanto à parte das magias, é até um pouco, como posso dizer, trapacear nesse caso, porque o patrulheiro e o druida têm magias muito próximas. Mas eu tenho que falar disso também. O Alexandre, ele tinha um bom fruto, que além de ajudar o time, era outro livramento de dor de cabeça. Porque eu não tinha que ficar administrando ração para o grupo. Eu não tinha que ficar colocando lojas para eles reestocarem. Não, deixa o patrulheiro cuidar disso. E a segunda coisa, sobre o Kaiser, ele sempre tinha preparado a magia Passo Sem Pegadas. Que eu vou deixar aí na tela, mas se não me engano é mais 10 na furtividade. E sério, teve até uma vez que ele quebrou uma das minhas mesas porque ela era baseada em furtividade. E eu na hora posso até ter ficado estressado, mas eu amo quando o pessoal joga uma resposta que eu não pensei para algum desafio. Agora que vocês entendem a minha experiência, eu quero tentar contrapor alguns argumentos que colocam para o patrulheiro ser a pior classe. E pelo que eu vi, tem 3 argumentos principais. Eu não vou contar o caso de ele é baseado na marca do caçador, porque eu não vi o D&D 2024, então eu não posso opinar sobre isso. Primeiro argumento: o patrulheiro não tem uma identidade tão forte. O pessoal diz que não consegue definir ele como um caçador, como um guarda florestal, não tem uma identidade muito boa para a classe. Eu concordo se você estiver falando da versão do Caldeirão da Tasha, porque realmente ele se assemelha bastante com o Ladino, com aquele negócio de marcar um alvo, só faltava o Sneak Attack diferente. Mas na versão do livro do jogador de 2014, eu consigo ver o patrulheiro sendo um estereótipo de caçador. Ele teria um alvo, que seria seu inimigo favorito. Ele teria
um conhecimento sobre o terreno que aquele alvo percorre, que seria o seu terreno favorito. E ele tem magias de caça, como a própria marca do caçador e alarme. Inclusive eu esqueci de falar, alarme era outra magia que o Alexandre tinha preparado e ela meio que garantia que os descansos longos do pessoal fossem tranquilos. E ele até usou em uma sessão diferente. O segundo argumento é que um patrulheiro é muito situacional e que não cabe em todas as campanhas. Eu devo admitir que realmente, com o estereótipo de um caçador que eu falei antes, ele não vai servir em todas as situações. Mas pra mim isso não é desculpa pra não jogar com ele. Eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que eu mais vejo o pessoal ignorar nessas discussões é o papel do mestre. Porque um paladino não joga se o mestre ficar colocando criaturas imunes a dano radiante. Um bardo não joga se o mestre não der opções para ele ser a face do grupo, se ele não puder atuar, se ele não puder fazer as coisas de bardo. Da mesma forma, o patrulheiro não vai jogar se o mestre não der um alvo para ele caçar. O mestre deve ser levado em conta e você, o jogador, deve conversar com ele para encontrar a melhor maneira de encaixar o personagem com a campanha. Não vai pegar esse argumento para pegar um personagem full combate em uma campanha investigativa. Não é assim. Mas tem que ter essa comunicação mestre-jogador para garantir que todo o grupo saia ganhando. E isso liga indiretamente com o que eu vou falar no terceiro ponto, que é o patrulheiro é uma classe DPS que não dá dano. Eu poderia simplesmente apontar que isso é mentira, já que eu já falei que nas minhas experiências o patrulheiro sim é um bom DPS, mas eu vou dar um outro argumento que pra mim quebra as pernas de qualquer um que se importa com DPS. D&D não é um jogo sobre otimização. D&D não é um World of Warcraft da vida. É sobre você se divertir enquanto cria história com seus amigos, com o seu grupo. Se o patrulheiro é a classe que dá menos dano no jogo, que se dane, tanto faz. Eu te garanto, eu me divertiria tanto com os patrulheiros se eu desse 0 de dano. Eu garanto que eu me diverti muito com os patrulheiros que eu encontrei. E o importante é isso, é a diversão da mesa. Cara, agora eu mesmo vou encontrar uma mesa para jogar de patrulheiro para provar o meu ponto. E bem, agora chega a parte em que a gente vai discutir. Eu quero que vocês mandem nos comentários a sua opinião. Se concorda comigo, fale o porquê, mande sua história com um bom patrulheiro ou se você já jogou com um patrulheiro. Se discorda do que eu falei, mande seu argumento, vale porque eu tô errado. Eu quero ver o circo pegando fogo nos comentários. Mas, enfim, esse vídeo foi mais um tiração de dor de cabeça de cima de mim. E eu acho que eu falei o suficiente por agora. Então eu vou encerrar por aqui. Deixe seu like se você curtiu. Se inscreva no canal para a gente chegar o mais rápido possível aos 100 inscritos. E até a próxima.